Galera, umas ideias muito doidas para a gente discutir. Olha só que interessante. Vamos imaginar que eu tenho um corpo fixo de massa mzão e que eu pegue um outro corpinho de massa mzinho e deixe a uma certa distância d. O centro do corpo mzão está a uma certa distância d do corpo mzinho. Considerando que essa distância d é muito maior do que o raio, tanto do corpo de massa mzão quanto o raio do corpo de massa mzinho, eu poderia dizer que eles estão se atraindo gravitacionalmente, né? E o grandioso Newton nos ensinou a fórmula matemática para calcular essa força de atração gravitacional. Então eu sei que se eu abandono aquele corpo, supondo esse fixo, né? Eu abandono aquele corpo, esse corpo começa a ser atraído e começa a aumentar de velocidade, já que ele tem uma certa aceleração. Portanto, esse corpo passa a adquirir energia cinética. Mas se essa energia cinética apareceu, da onde ela veio? Em que formato ela estava, essa energia, já que a energia se conserva? Olha, essa energia só poderia estar na força gravitacional armazenada na posição. Por isso que de repente seria honesto chamar essa energia de energia potencial gravitacional. Mas, quando nós calculamos o trabalho da força-peso e obtivemos o mgh, aquele g era a aceleração da gravidade na superfície do planeta. Então era só para um corpo próximo da superfície do planeta. Nessa situação, poderia ser, por exemplo, o Sol e um planeta. Agora nós temos que obter uma nova expressão matemática para determinar essa energia potencial gravitacional. Como é que eu poderia calcular o trabalho desta força de atração gravitacional? Supondo que esse corpo se aproxime, né, até encostar nesse outro corpo. Ou seja, ele vai andar uma distância aproximadamente igual a d, já que o raio dos corpos são muito pequenininhos comparados com essa grande distância. O trabalho de uma força, você já assistiu a aula de trabalho de uma força, certo? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Aquilo que na faculdade chamaremos de produto escalar, certo? Entre o vetor força e o vetor deslocamento. O trabalho da força gravitacional, então, eu poderia calcular pegando a lei de atração das massas, mzão, mzinho, sobre d ao quadrado vezes d. E já que o deslocamento aponta na direção do corpo de massa mzão, o vetor força e o vetor deslocamento estão fazendo um ângulo zero, um com o outro. Cosseno de zero é 1. Posso cancelar esse d com 1 ao quadrado. Então o trabalho da força gravitacional é aproximadamente, eu digo aproximadamente, né, porque esse corpo não vai acabar encostando, né? Mesmo quando ele encostar nesse corpo, a distância não vai ter sido toda percorrida, né? Certo? Por isso que eu digo aproximadamente. Trabalho da força gravitacional, constante gravitacional universal, massa de um dos corpos multiplicado pela massa do outro corpo, dividido pela distância entre os corpos. Claro que se eu, com uma força externa, afastasse esse corpo, o trabalho seria negativo. Então eu poderia dizer que esse trabalho é mais ou menos constante gravitacional universal, massa de um dos corpos, massa do outro corpo dividido pela distância ou ao quadrado sumiu, é importante deixar isso claro. Mas eu entendo que se eu abandonar esse corpo de uma distância maior, quando ele atingir esse corpo supostamente fixo, ele o fará com uma velocidade ainda maior. Quer dizer que ele tinha mais energia cinética ainda. Quer dizer que quanto maior a distância, maior a energia potencial gravitacional. Só que se eu usar uma maior distância, se eu não prestar atenção no mais ou menos, né? Quanto maior a distância, menor o resultado da conta, né? Concordam comigo? Certo? Portanto, se eu quiser definir energia potencial gravitacional a partir do trabalho da força gravitacional, eu tenho que entender primeiro que se essa distância é infinitamente grande, o resultado dá zero. Então lá no infinito, a energia potencial gravitacional é zero. Mas como explicar que o corpo, à medida que ele é abandonado, quanto maior a distância que ele é abandonado, maior a energia cinética que ele atinge ao se aproximar do corpo supostamente fixo?
A única explicação é que quanto maior a distância, maior a energia potencial gravitacional. Como que eu vou fazer uma coisa aumentar quando a distância aumenta, mas quando a distância for infinita, zero? Olha, eu vou ter que então escolher o menos. A energia potencial gravitacional vai ter que ser definida como menos constante gravitacional universal, massa de um dos corpos multiplicado pela massa do outro corpo dividido pela distância entre eles. Assim, observem que quando a distância for infinitamente grande, esse número tende a zero, mas quando a distância for finita, quanto menor a distância, maior em módulo esse resultado, mas mais negativo, certo? Por isso que quanto maior a distância entre os corpos, maior a energia potencial gravitacional. Aquele menos ali, bem perigoso, hein? Certo? Se bem que se o aluno precisar usar algum cálculo com energia potencial gravitacional entre dois corpos, né? Não é mais energia potencial gravitacional próximo da superfície do planeta Terra. Aquele antigo MGH era só próximo, MGH era próximo da superfície terrestre, né? Que isso aí era válido. Agora não, é para dois corpos que estão a uma distância d, um corpo de massa mzão, outro corpo de massa mzinho, a energia potencial gravitacional pode ser calculada dessa maneira. Energia potencial gravitacional. Certo, galerinha? Aquele menos ali que é a grande sacada, hein? Valeu!